tão distante, né? E assim começa a história Sonhos de Francisco e a Alegria do Palhaço. Os nossos amiguinhos Francisco, Maria e José decidiram então fazer uma viagem a uma cidadezinha pequena, perto, lá onde eles moravam, fazer um passeio. E simplesmente ao fazer esse passeio, foram lá em direção àquela cidade. Quando chegou lá, naquela cidade estava todo mundo triste. Todo mundo de cabisbaixo. Uma cidade que não dava para entender nada do que estava acontecendo. E eles ficaram tão curiosos por que a cidade estava tão triste e foi em direção a uma praça. Né? Toda cidade tem uma praça. Vocês já viram aquela praça de cidade pequena? Está cheio de gente, né? Cheio de homem, os homens que já estão aposentados, já ganhou a vida, né? Fica lá jogando seus dominós, seus baralhos. Então eles foram lá, e mais naquele dia que eles chegaram, estava todo mundo triste. E ao entrar, né, naquela cidade, perguntaram o que está acontecendo nessa cidade. Perguntaram para um, perguntaram para outro, e cada um começou a falar, dizendo assim que não tinha uma pessoa que trazia alegria para eles. E eles estavam todos tristes porque essa pessoa tinha sumido, desapareceu, não estava mais lá. Uma pessoa que trazia muita alegria para aquela cidade. E eles não estavam entendendo por quê, que é essa pessoa. Foi lá depois num barzinho, foi lá num restaurante, foi lá no mercadinho, foi lá não sei na onde, mas ninguém, todo mundo estava triste, ninguém falava nada. Até que eles encontraram umas crianças, várias crianças, que também estavam tristes. Todas as crianças tristes, aquele lá cabisbaixo, não entendendo nada, o que está acontecendo, mas as crianças acabaram contando. Sabe quem tinha saído da cidade? Palhaço. Um palhaço que traz alegria. E simplesmente o palhaço que traz alegria não estava mais na cidade, tinha ido embora. Eles gostavam tanto do palhaço. Aquele palhaço que fazia gargalhada, o povo dar gargalhadas, que simplesmente fazia aquelas coisas toda bagunçada. E simplesmente o que eles puderam fazer? Foram perguntar para um onde foi parar o bendito do palhaço. Sumiu. Cadê o palhaço daqui? Cadê o palhaço de lá? Ninguém estava encontrando mais o palhaço. Então Francisco, que tinha muitas histórias, que sabia de muitos lugares, sabia que tinha uma cidade que tinha um palhaço que era muito especial. E sabe qual é o palhaço? Né? Começou a contar para a cidade que existia um palhaço que poderia trazer essa alegria de volta. E esse palhaço é o chamado Palhaço Ioiô. Ele tem mais de 30 anos de palhaço, ele é muito antigo e simplesmente tem simplesmente um palhaço que simplesmente faz muita alegria. E aí, o que aconteceu? Que Francisco, vendo isso, falou para os amigos, e aí, vamos buscar o palhaço e trazer para essa cidade. Então Francisco resolveu ir até uma cidade. Sabe qual cidade? São José dos Campos. Lá longe, São José dos Campos. E aí eles foram em direção a São José e foram até a casa do nosso amigo palhaço. E encontrando o nosso amiguinho, que é o Palhaço Ioiô, falou assim: olha, palhaço, tem uma cidade lá em Minas, lá depois do morro, né? O mineiro fala assim, lá depois do morro. Simplesmente tem o quê? Uma tristeza danada, está todo mundo triste. Vamos lá, Ioiô, vamos tentar alegrar esse povo, vamos fazer a festa. Então, simplesmente ele topou. Então, eu vou sim, vou lá, com muita alegria, eu vou lá levar a felicidade. Então, nosso amigo Palhaço Ioiô
foi junto com Francisco, Maria e José e foi seguindo, né, em direção àquela cidade. Quando eles chegaram lá na cidade, simplesmente, como todo palhaço, tem que ter um lugar. Então foram lá conversar com um, conversar com o outro e esticaram uma lona, esticaram algo tão bonito que simplesmente parecia um circo, uma lona comprida e todo mundo ali feliz e contente. E aí, simplesmente eles montaram e foram anunciar, né? Tinha que anunciar, começaram a rodar na cidade. Oh, respeitável público, essa noite, às 7h30 da noite, vai ter uma grande festa. O palhaço vai estar de volta a essa cidade e você está convidado para estar junto com a gente. E simplesmente, olha lá, o povo começou a ficar meio desconfiado, né? Será que é o palhaço muito alegre? E aí, mas todo mundo foi lá, comprou o seu ingresso, levou a sua pipoca e simplesmente foi naquele lugar como num circo. Você já foi em algum circo e já viu que tem palhaço, malabares, tem várias pessoas pulando, girando e várias coisas. É assim que é um circo, sempre trazendo o quê? A alegria, a festa, a música. Então, os nossos amigos foram lá. Né? Chegando lá, simplesmente montaram aquele cenário todo especial, e aí foi entrando um povo, foi entrando outro, foi se acomodando naquela direção, e aí simplesmente começou a tocar o sino para começar o show. Então começou simplesmente aquela voz: respeitável público, quem vai chegar agora é mais uma alegria da cidade. É quem? O Palhaço Ioiô. Então o Palhaço Ioiô entrou, chegou lá todo alegre, no meio daquele povo, e foi fazendo a sua graça, caindo no chão, se levantando, até que ele começou a cumprimentar. O cara perguntou para ele assim: vamos fazer os cumprimentos? E aí começa aquele cumprimento para o público. É 1,60 m. Não, Ioiô, não é 1,60 m. Tem que falar outras coisas. Tem que falar coisa de dentro. E aí o Ioiô olhou para aquele povo e falou assim: doce de abóbora, pão de queijo com doce de doce. E começou a falar vários doces. Não, Ioiô. O apresentador ficou nervoso, mas o Ioiô não estava entendendo nada. Sim, era apenas uma brincadeira junto com aquele povo. E ele começou a brincar para lá e para cá. Simplesmente começou a fazer várias brincadeiras. E o que aconteceu com aquele povo? O que aconteceu com aquele povo? Um milagre aconteceu, que todo mundo começou a rir. Todo mundo começou a sorrir. Por causa de quem? Do palhaço. Sim, que o palhaço começava a brincar. E aí ele brincava de um lado, brincava com as crianças. E veio a alegria, o sorriso da criança, o sorriso das pessoas. Começaram a cada um conversar com o outro. Cada um foi conversando, cada um foi falando. E aí voltou àquela cidade a alegria que tinha antigamente. Por causa de quem?